querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque. É uma alegria estarmos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nessa ocasião, a segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos estamos aqui para dar boas-vindas a você que nos acompanha, você que está chegando agora no canal da nossa igreja. Aproveite para se inscrever em nosso canal, para curtir, compartilhar, envie para um amigo, ajude-nos a evangelizar e a levar a mensagem da palavra de Deus. Lembrando a você que é sempre uma imensa gratidão, vários irmãos que temos encontrado têm dito que esse conteúdo tem o ajudado de alguma forma, então queremos agradecer você que está aqui toda semana acompanhando esse conteúdo. Deus te abençoe, recompense, muito obrigado pelo carinho, pela tua participação. Lembrando que você pode deixar aqui o seu comentário, sua dúvida e na medida do possível iremos responder também. Muito obrigado, Deus te abençoe no nome de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 20, é o textuário da lição de hoje. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma. E a partir dessa premissa, a lição de hoje tem como objetivo fazer com que eu e você entenda que nesse ambiente do espírito da Babilônia, nós temos uma astúcia, uma intenção maligna, que é deturpar a doutrina bíblica do pecado, inserindo assim na consciência das pessoas de que pecado não é tão prejudicial assim. E aí, já percebeu que o público, digamos assim, o público que aprecia, hoje que seleciona, é um público muito seletivo no que diz respeito ao conteúdo da mensagem em que as pessoas gostam de ouvir. Quando se trata de uma mensagem que vai contra o pecado, que denuncia o pecado, esse tipo de mensagem não é a mais assistida, digamos assim. Vamos pensar aqui na plataforma do YouTube, por exemplo, porque muitas pessoas não querem ser confrontadas. E isso é uma intenção maligna, porque quanto mais as pessoas elas são de uma certa forma assodadas, elas não são lembradas de que o pecado é o distanciamento contra a verdade da palavra de Deus, que entristece a Deus. As pessoas elas acabam ficando inertes a essa realidade e é o cenário propício para que o adversário consiga implantar essa ideia de que pode pecar à vontade, de que posso fazer aquilo que eu escolher fazer sem nenhum tipo de consequência. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então a palavra salário é alusiva à ideia daquilo que eu vou receber por algo que eu fiz, por algo que eu desenvolvi, por algo que eu realmente semeei. Então olha, o salário do pecado é a morte. Então aquele que anda em pecado receberá uma paga, um salário. E qual é esse salário? Morte. Mas há um presente de Deus como dom gratuito, que é a vida eterna. Então, o propósito da lição de hoje é entender que pecar é transgredir a lei de Deus. O pecado de Adão, de fato, passou a toda a raça humana, mas em Cristo, o pecador torna-se uma nova pessoa. Vamos entender, lembrar que Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado. A santidade é um princípio ético e moral da fé cristã, isso é oposição ao pecado. A prostituição não pode macular a sexualidade do cristão, deve haver pureza na nossa vida. O corpo do cristão é morada do Espírito Santo, então não podemos de maneira nenhuma
dar vazão a esses sentimentos, a esses desejos, para não prejudicar a nossa comunhão com Cristo. Os objetivos da lição são expor o ensino bíblico da natureza do pecado, pontuar as teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. É considerado anátema aquele que pregar um outro evangelho. Isso é pecado, porque estão tentando invalidar a palavra de Deus. Mas nós louvamos ao Senhor, porque pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. A palavra de Deus continua sendo fiel, poderosa, infalível, imutável, e o pecado continua sendo pecado. É isso que você vai aprender na lição de hoje. Você prossegue agora com nosso irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Estou feliz em poder revê-los nesta ocasião, tratando do segundo assunto deste terceiro trimestre, que tem nos tirado de uma zona confortável e nos levado a uma zona de confronto, dada aos assuntos extremamente atuais e relevantes, por que não dizer necessários para a atual conjuntura. Eu quero, a essa altura, além de saudá-los, lembrá-los de que nós temos, em princípio, considerando o tema que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado, temos a responsabilidade de apresentar um argumento a respeito do ensino bíblico da natureza pecaminosa. Eu quero também saudar o nobre companheiro pastor William, que nos antecedera, a gratidão ao nosso presidente, à equipe de supervisão, por nos dar este espaço e ceder confiança a nós, a fim de que tecêssemos aqui estas contribuições e subsídios a vocês que atuam de maneira direta nas salas da escola dominical. Pois bem, o primeiro assunto é uma definição etimológica da expressão pecado. Este que vos fala, sem falsa modéstia, não teria o argumento completo para conseguir esgotar esta importante definição. Isto eu digo porque nós temos, dada a esta expressão, não só os seus assuntos etimológicos, as suas origens, mas nós temos uma gama de definições das quais não teríamos o tempo necessário para poder expressá-las. Portanto, de uma maneira bastante sucinta, eu gostaria de destacar que um dos termos que define a expressão pecado, especialmente de origem grega, é o termo hamartia, que nada mais é do que um erro moral, ou como outros preferem, seria errar o alvo, ou como outros ainda asseguram, seria, em outras palavras, acertar o alvo equivocadamente. Estas, muito embora muito enxutas, são definições que, em princípio, exprimem a ideia de pecado. Se vocês olharem para os conceitos bíblicos, vocês vão conseguir ter impressões muito parecidas com estas definições. Algumas mais extensas, outras mais técnicas, robustas, e outras dentro do próprio senso comum. Uma vez que lhes fosse dada a oportunidade, você teria, muito possivelmente, dentro da sua própria compreensão, uma definição a respeito do pecado. Eu gostaria, antes de tecer uma informação nesse sentido, lhe lembrar de uma frase atribuída na capa da Bíblia de Moody. Segundo relatos, na Bíblia de Moody estava em sua capa escrito:
Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Na compreensão de Moody, essas duas situações não se entrelaçam, não se relacionam, mas elas se colidem, elas se confrontam. Ou eu vou potencializar o pecado, ou eu irei fomentar os princípios da palavra de Deus. Pois bem, isto posto, nos cabe, dada a essa definição, entender a universalidade do pecado, isto é, a abrangência, a amplitude do pecado. E para isso, o pastor Douglas propõe alguns argumentos, diríamos que rudimentares, dada a criação do homem e, respectivamente, a sua queda. Quando eu me refiro a assunto rudimentar, é no sentido técnico da expressão, isto é, por se tratar de algo extremamente remoto. E, de fato, a gente precisa recontar a história como uma espécie de timeline, uma linha do tempo, e regressar à figura de Adão, o sujeito humanamente, em princípio, criado, que, não obstante receber uma série de opções e de demandas dadas por Deus, recebera também um comando para não ingerir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por influências externas, dada o diálogo entre serpente e Eva e envolvendo o próprio Adão, eles ingerem o fruto e por um ato de desobediência ocasiona-se, em princípio, na raça humana, a origem do pecado. Esses depoimentos são extremamente conhecidos por todos os irmãos. O pecado de Adão, pelas lentes de Paulo apóstolo, escrevendo capítulo 5, verso 12, da sua epístola doutrinária aos Romanos, como alguns consideram um evangelho paulino, ele entende que foi transmitido toda a raça humana às mesmas ações pecaminosas. De modo que o próprio Salmo 51, verso 5, alega que nós já nascemos com a semente do pecado. Nós trazemos em nós, desde o nascimento, muito embora isso se intensifica ao longo do processo, uma vez que o sujeito se desenvolve, o meio o influencia, mas não é esse meio que internaliza no sujeito a ação pecaminosa necessariamente. Ele potencializa. O sujeito traz consigo resquícios adâmicos, ações primatas, atitudes pecaminosas que estão inseridas na sua própria natureza e são inerentes a ela. De modo que o pastor Douglas Batista compreende que, a despeito da corrupção pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada. Eu vou tecer uma consideração sobre a regeneração no final do próximo item, tendo em vista que em todos eles, nesse tópico inicial, o pastor Douglas faz questão de fazer o contraponto. Ele destaca o que é o pecado, ele fomenta a universalidade do pecado, ele aponta a corrupção do pecado, mas ele também apresenta os processos regeneradores de um sujeito pecaminoso. A corrupção total, como vos disse, assunto deste último item, me faz pensar na obra de Norman Geisler, Essa obra, Teologia Sistemática, especialmente o segundo volume, é um calhamaço de pesquisa, pelo menos a meu ver, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e Norman Geisler, ele dialoga no quesito hamartiologia, isto é, no estudo sobre o pecado, a respeito da origem, natureza, efeitos
e a própria derrota do pecado em um futuro, creio que não muito distante. Agora, tem um elemento que eu faço questão de ressaltar, apresentado por Geisler, que me chama bastante atenção na página 83, quando ele dialoga exatamente sobre a natureza pecaminosa. E ele considera dois tipos básicos existentes. Todos os pecados, afirma Geisler, podem ser classificados em duas categorias gerais: pecados de comissão e os pecados de omissão. Alguns ocorrem quando fazemos o que não deveríamos, pecados de comissão. Outros, quando não fazemos o que deveríamos, pecados de omissão. E ele apresenta dados nesse sentido, no sentido bíblico, a fim de que a sua ideia, a sua tese seja uma tese fundamentada. Com relação ao pecado de comissão, ele se lembra do que João escrevera na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Isto é um pecado por comissão. Fazemos o que não deveríamos fazer. Mas ele também apresenta um dado do pecado de omissão, conforme alega Tiago, no capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Isto é, a nossa falta de ação naquilo que deveríamos agir. Penso que seja contributivo essa fala de Geisler dentro dessa concepção de corrupção total, porque é nesse aspecto, alega o pastor Douglas Batista, que a inclinação para fazer o resultado, para fazer o errado, é resultado do pecado. Agora ouça-me, irmãos, e assim eu concluo esse ponto inicial. O sujeito só pode ser liberto após o convencimento do Espírito. João capítulo 16 apresenta isso. O Espírito que nos convence do pecado. Isto é, por mim mesmo, por minhas habilidades, por minhas pesquisas, por minhas ocupações ou pela falta delas, por qualquer outro meio, o sujeito jamais conseguirá libertar-se, desvencilhar-se do pecado, a não ser por uma ação direta do Espírito de Deus. Sem a ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, estávamos todos destituídos da glória de Deus. De fato, o salário do pecado é a morte, mas houve um dom gratuito proposto a nós, a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso se chama graça. A graça se manifestou. Ela, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ela nos tomou, alcançou, nos limpou, purificou e nos deu a condição de sermos sujeitos transformados pelo poder da palavra. 5:17 da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, o velho se passa e tudo se faz novo. Muito bem, querido irmão, querida irmã, vamos ao nosso segundo tópico, as teologias modernas. Olha, é curioso, né? Mas é salutar, é imprescindível que possamos discutir esses aspectos. Bom, primeiro item, a teologia do pecado social. Mas será que é possível isso? Sim. Essa tese do pecado social, ela nasce lá dos concílios católicos, 1968 na Colômbia, em Medellín, e depois em Puebla, no México, isso em 1979. Essa tese, e tese é argumentação, tese é defender um ponto de vista,
de uma certa forma, convencer de que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras. Então, criou-se, a partir desses concílios, de que o pecado está relacionado à realidade da pobreza, da injustiça e da desigualdade. E por isso as pessoas, então, entram em um descaminho. E dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais primeiro. Se seguir essa visão, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado apenas no nível econômico e social, o que é um equívoco. A mudança de ênfase do pecado original na natureza humana para o pecado social, que agora, se pensarmos assim, ele passa a estar relacionado à estrutura. Observe, eu vou pecar porque eu não tenho dinheiro para comprar o alimento, então eu vou tomar aquilo que não é meu de alguém, e isso não é pecado, porque eu estou com fome mesmo, vou tomar, e isso não é pecado, porque eu faço parte de uma minoria que não tem acesso aos recursos sociais, digamos assim. Então é um equívoco, é estrutural. E isso tem como proposta enfraquecer a responsabilidade moral do pecador. Até porque é ético pensar que a pessoa que não tem o que comer, ela não precisa ser imoral a ponto de roubar, de furtar. Não, ela pode pedir, ela pode trabalhar, ela pode desenvolver aquilo que eticamente, que convencionalmente é moral, sem de fato transgredir nenhuma lei. Agora, essa ideologia do pecado social ensina o quê? Que dessa forma deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. E olha o perigo, olha o risco. E é exatamente aquilo que a sociedade convive hoje. Já percebeu que o crime hoje é tratado por muita gente? O criminoso é tratado por muita gente como vítima da sociedade? Né? Ele pode praticar o crime porque ele é menos favorecido que eu ou você. Então isso é muito sério. A partir disso, resolver as questões da ordem social é visto como uma aparente solução para o problema do pecado. E, naturalmente, essa é uma deturpação, uma ideia de corromper o valor do ensino bíblico a respeito do pecado. Então aqui nós temos um primeiro alerta. A igreja não pode compactuar com essa ideia, ela não compactua. A igreja se opõe a isso, porque aquilo que é pecado, que distancia o homem de Deus, precisa de fato ser combatido. E hoje estamos tendo a oportunidade de discutir sobre essa questão desse problema tão sério que é a teologia do pecado social. Eu posso fazer porque eu não fui beneficiado em outra ocasião. Eu posso fazer porque eu sou, né? Eu não tive tantas oportunidades, então eu posso errar. Então, muita gente acredita nisso. Então, que eu e você possamos entender que é uma atitude maligna, é uma intenção maligna de inverter, de deturpar o ensino bíblico sobre o pecado. Vamos lá para o segundo item, sobre a teologia da libertação. Aqui, a afinidade com as ideias socialistas do marxismo, que é pregada por Karl Marx, essa teoria tem a ideia de buscar libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Quando surge isso? Em 1970, quando lá no Peru, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, aqui no Brasil, eles tinham e admitiam uma ideia de que o estudo teológico, ele não devia, na opinião deles, tá bom? Estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas devia concentrar-se na indignação social para libertar o homem da injustiça social, da injustiça econômica, da injustiça cultural. Para o marxismo, eu não devo incentivar, por exemplo, um adolescente a preocupar-se com a sua formação básica, com a formação de caráter, de moral, de valores,
para que ele entenda que ele vai conquistando ao longo da sua vida a partir do seu investimento. Quanto maior formação, maior chance de ingresso ao mercado de trabalho. Quanto maior capacidade técnica, intelectual, cognitiva, maior ascensão, maior possibilidade a um plano de carreira, consequentemente, maior salário, maior qualidade de vida. Não, a teologia libertária da libertação aqui, pregada pelos socialistas, é essa ideia de que existe uma injustiça social, existe uma injustiça econômica. Ah, ele é um assaltante porque ele não teve condição de ter uma boa educação. Existem casos e casos, mas colocar tudo isso dentro de um mesmo pacote é um terrível equívoco e faz parte dessa teologia da libertação. Então observa uma outra situação que eles exploram, né? E a partir desse impulso surge outros tipos de teologias de cunho inclusive emancipatório de gênero, que é a ideia de valorar a transexualidade, a homossexualidade, a questão das raças, das minorias. E uma das suas vertentes também é a teologia da missão integral. Aqui o impacto dessas influências é de que a fé cristã ela é reduzida à militância política, socialista, marxistas. Então todas essas pautas sociais, progressistas, elas são disfarçadas de uma roupagem de evangelho que é um evangelho que seria o evangelho cristocêntrico, há um disfarce, há uma manipulação. Porque a ideologia acaba sendo colocada acima dos valores morais do reino de Deus. Então só aí perde a essência. E aí acaba transformando o evangelho em inconformismo, em criticismo, em assistencialismo. E não é isso que o evangelho ensina. O evangelho é liberdade, o evangelho de Cristo é alegria. O evangelho de Cristo ensina que eu tenho um Deus que cuida de mim, que abre as portas, mas que eu também tenho que me esforçar. Eu também tenho que me dedicar. Eu também tenho que trabalhar. Então, se todas as pessoas tivessem essa consciência, agora é curioso que tudo isso a Bíblia nos ensina há muito tempo, antes de toda a ideologia, antes de toda essa falácia, antes de todas essas pautas sociais, a Bíblia sempre nos alertou. Mas sabe o que é triste? É que muitas pessoas, de novo, que estão dentro da igreja, por não lerem a Bíblia, por não praticarem a ortopraxia, estão sendo seduzidas por esses falsos ensinos. O outro detalhe, e aqui já caminhando para o final do tópico 2, é o liberalismo teológico. Depois da Reforma Protestante, nós temos o liberalismo teológico, e aqui a razão é colocada acima da revelação divina. E é um risco, porque o resultado de tudo isso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, passaram a ser questionadas, passaram a ser criticadas. Os milagres, o sobrenatural de Deus, o mistério de Deus, isso passou a ser considerado como mito, como algo mitológico, como algo inserido em um contexto místico. E olhe o problema que acabamos ganhando. As doutrinas da fé passaram a ser reinterpretadas e de uma forma muito nociva passaram a ser ressignificadas. E aí nasce todo o problema. Porque trocou-se a mensagem da salvação de arrependimento, de confissão de pecados, de mudança de caráter, de transformação de vida, de necessidade de entender que eu posso vir como eu estou, mas eu não posso permanecer da mesma forma. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura, o Evangelho muda a perspectiva, mas toda essa ideia do liberalismo teológico implicou agora em uma visão progressista dentro do Evangelho, para que as pessoas pudessem entender que elas, primeiro, precisam passar por uma transformação social,
a partir do paradigma do marxismo cultural. E o termo paradigma é um modelo, mas um modelo falso, um falso modelo, porque é constituído por alguém que admitiu ser esse o padrão. Mas quando isso vem para a realidade do reino de Deus, o nosso padrão continua sendo a verdade inquestionável da palavra de Deus. Se é a Bíblia quem diz, nós cremos e nós vamos seguir a Bíblia. Mas, William, isso não é pesado demais o que você está dizendo? Não é pesado demais. Porque é a partir dessa ideologia, dessa pauta progressista, que o pecado passou a ser relativizado. A partir disso que cresceu dentro do nosso ambiente o ecumenismo religioso. Ele foi propagado e toda a experiência espiritual agora é considerada válida. Qualquer experiência. Enquanto a Bíblia diz que eu preciso me santificar, eu preciso renunciar, eu preciso me entregar a Cristo, eu preciso nascer de novo, eu preciso perdoar, eu preciso pregar a palavra de Deus, mas acima de tudo, viver a palavra de Deus. Então, irmãos, o ideário da teologia liberal é também, o objetivo é oposição às doutrinas bíblicas, que estão, de uma certa forma, nessas doutrinas bíblicas, a fundamentação na revelação das Escrituras. Então eu encerro dizendo para você, muita atenção. O pecado continua sendo pecado. A casa de Deus continua exigindo reverência. O trato com as coisas de Deus continua sendo um trato de responsabilidade, temor, amor e compromisso. Então, a teologia do pecado social, a teologia do pecado social, da libertação, a teologia do liberalismo teológico, eles derivam de uma deturpação da doutrina bíblica do pecado. A ideia é dizer, não tem problema você pecar. Não tem problema você se satisfazer. Deus que se resolva depois com o que Ele preceituou. Não, irmão, não é assim. Se eu sou servo de Deus, se você é servo de Deus, há a presença do Espírito Santo que nos ajuda. Que nos ajuda. Ah, William, mas como é que eu vou viver? Porque a tentação foi maior. É a Bíblia que nos ensina. Não vem tentação maior do que aquela que eu possa suportar. É bíblico isso. Tentação. Provação é diferente. Provação pode vir maior. Mas tentação, está escrito. Com a tentação, Deus também dará o escape. E como que é isso na prática, William? O segredo é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O único segredo é sendo todos nós submissos a Deus, a sua vontade, a sua palavra, a sua verdade, todo dia. Se eu sou submisso a Deus, me alimento da palavra, exalto a Deus, teremos graça, força para resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, ele fugirá. Pois bem, queridos, voltamos para argumentar o terceiro e último assunto da aula de hoje, a normalização do pecado. Bem, é preciso seguir o critério apresentado pelo pastor Douglas, muito embora em dados momentos isso não seja uma obrigatoriedade, mas a essa altura vejo isso com bons olhos, a fim de que paulatinamente possamos fazer uma compreensão, no mínimo, do extrato dessa ideia que permeia-se em torno da concepção do pecado. O tópico de número 3 normaliza as ações pecaminosas, isto é, naturaliza as ações. O que era abominável, hoje é, se não tolerado, no mínimo aceito. E todas essas nuances, todas essas alterações precisam, em certa medida, serem apresentadas aqui.
Em princípio, nós temos o que ele entende por crise ética e moral. E ele alega que a conduta de uma pessoa denomina-se pela ética, enquanto que a prática dela recebe o nome de moral. A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Essa ideia, ela está muito próxima da concepção construída por Paulo no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Especialmente o versículo 2, o Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos a concepção de não conformação e de transformação. A linguagem paulina, especialmente no quesito transformação, é imperativa. Transformai-vos, transformai-vos. Não pode haver conformidade. Isto é muito simples, eu diria, e com muito respeito e modéstia aos senhores, que podemos inferir que o apóstolo Paulo sugere, na atual conjuntura, depois de milênios dessa proposta bíblica, que andemos na contramão do sistema, na contramão dos princípios estabelecidos como politicamente corretos deste mundo. Não se conforme, não se coadune, não se assemelhe, mas vá como um contraponto. Agora, esse contraponto, essa contradição, essa contramão, ela precisa ser equilibrada, não é? Eu penso, irmãos, e aí é um grifo muito pessoal, e eu estou, no mínimo, tentando ser razoável, primeiro, pelo temor a Deus, segundo, pelo respeito à nossa instituição, uma vez que eu estou aqui sendo o rosto dessa instituição nesta programação, então eu preciso respeitá-la, mas eu suponho que as nossas manifestações, elas precisam ser pontuais, mas ao mesmo tempo equilibradas, sem excessos. Você não precisa atacar o formigueiro, mas você precisa ter prudentemente ações pontuais que respondam à altura uma defesa dos princípios bíblicos, ainda que isso nos custe uma mancha em nossa reputação por conta de fazer uma defesa dos valores que nela estão inseridos. Tendo em vista que a palavra de Deus é invariável, ela não pode ser alterada, não pode ser mudada. Mas é por isso que Paulo nos induz a refletir nesse sentido. Não se conforme, se transforme. Se transforme, não se conforme. Essa é a metodologia paulina. Mas o pastor Douglas Batista entende que a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Isso porque fomenta, especialmente do século XX para cá, temas absolutamente progressistas. Muito embora tecnicamente hoje alguém entenda distinções entre o progressismo clássico e o neoprogressismo, eu não vou entrar nesse mérito, mas independente destas nuances e distinções entre uma e outra, o fato é que a pauta progressista traz consigo, dentre outros assuntos, a concepção da imoralidade, do aborto e do uso das drogas ilícitas. Item 2, por exemplo, dialoga exatamente sobre essa compreensão de moralidade sexual, onde exatamente toda aquela compreensão, por ora abominável socialmente, agora, se não no mínimo tolerada, é indubitavelmente aceita. Eu estou me referindo ao quê? Ao sexo pré-conjugal, à compreensão da fornicação, o que em dados momentos históricos isso era impossível, né? Era inaceitável
né? Essa compreensão da castidade, da virgindade, levada a sério, não necessariamente em ambientes eclesiásticos, mas na sociedade de modo geral, ela foi totalmente dissolvida por temas progressistas, por temas onde se fomenta a adultização precoce, aonde se fomenta a ideia de que o sujeito, especialmente na sua jovialidade, precisa, abre aspas, curtir a vida, fecha aspas, né? E com isso nós temos, portanto, extensões do que se entende por imoralidade sexual. Além dos relacionamentos extraconjugais, o que se concerne e que se concebe no adultério, o que também hoje é uma prática naturalizada pelas concepções progressistas. Normaliza-se a homossexualidade, isto é, as relações homoafetivas, seja entre do sexo masculino ou feminino, elas pelas pautas do progressismo, precisam ser aceitas socialmente. Qualquer sujeito que venha tecer uma manifestação respeitosa a respeito dessas práticas de maneira contraditória, ele é lido no mínimo como um sujeito intolerante e homofóbico. Nós temos dentro dessas pautas justamente a ideia de que a doutrina da castidade, como comentei há pouco, e parece até uma certa redundância, ela é opressora, né? Onde se viu não permitir que a moça e o rapaz se descubram na sua jovialidade. Todos estes assuntos são assuntos da cartilha progressista, são assuntos que estão dentro de um nicho chamado imoralidade sexual. Mas não só eles. Há a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam, desde o verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, que a vida é sagrada, porque ela tem origem divina. E nesse sentido do que se dessacraliza-se da vida, a gente se lembra de um slogan muito famoso evocado pelo pastor Douglas: meu corpo, minhas regras, o que reivindica-se o pseudo-direito da pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar. O aborto é uma das pautas progressistas mais fomentadas atualmente no cenário político, nas mídias sociais. Algo que era até então abominável, hoje começa socialmente, sorrateiramente a ser tolerado e aceito. E na realidade, quando você biologicamente analisa a compreensão da gestação de uma mãe, você percebe que no processo gestacional, o feto é o agente ativo, a mulher é o agente passivo. O feto não é o prolongamento da mulher, mas eles estão em uma simbiose, eles estão em uma relação, né? E as pessoas não compreendem isso. Aquilo que elas não fariam depois daquele feto, né, nascer, elas acham que enquanto ele está sendo gerado, com semanas, com dias, com poucos meses de vida, não seria um crime ações pontuais nesse sentido. Na realidade, elas o são, porque nenhum de nós temos a legalidade, não temos a legitimidade pelo amparo bíblico de tirar a vida. Assim como não pode haver no aborto, não se pode haver no suicídio. Qual sujeito tem a capacidade de tirar a sua própria vida? Será que isso é autonomia? Ou será que isso é alienação? Há uma pauta psicológica, social, defendendo princípios suicidas como se fosse algo autônomo, como se o sujeito tivesse então atingido o ápice da compreensão da vida. Isso não é uma compreensão divina, irmãos.
Isso não provém de Deus, isso está mais para uma alienação. O sujeito vai dar cabo da sua própria vida. Há não muitos anos atrás foi levantado um censo nacional e chegaram-se à conclusão de que pelo menos 32 pessoas tiraram a sua vida por dia no solo brasileiro. Talvez esse número tenha até sido acrescido. O setembro, mês, é considerado o mês amarelo, o mês do combate ao suicídio, porque nós temos uma série de pessoas que estão sendo, de uma certa forma, induzidas, e especialmente espiritualmente falando, para esse tipo de conduta, para esse tipo de prática. E também a eutanásia, que é um outro argumento nesse sentido. Enfim, o corpo é templo do Espírito Santo e ele não pode ser profanado. A criatura, de modo proposital, afronta, em realizando estas ações, a vontade do Criador. Ele é soberano, absoluto, tem o controle de todas as coisas. Queridos, que Deus nos guarde, que Deus nos dê armas necessárias. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. As nossas armas, elas não são palpáveis, elas não são tangíveis. Você não precisa se utilizar da armadilha ou dos artefatos humanos nesse sentido. A nossa armadura é proposta e construída por Paulo na altura do capítulo 6 da sua carta aos Efésios. A partir do verso 12, ele concebe construções muito significativas. A nossa luta não é contra a carne, nem mesmo sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. E ele pede para estarmos armados nesta guerra, mas não com armas humanas, mas que possamos ter os nossos lombos cingidos com a verdade, possamos ter os nossos pés calçados no Evangelho da paz, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça e com uma única arma ofensiva, que é a espada do Espírito, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o jornal, é mais atual do que o jornal de amanhã. É mediante a essa arma que nós devemos lutar. E por certo, por mais que a guerra seja travada, por mais que algumas batalhas sejam perdidas, nosso Deus, através da pessoa de Cristo, na ação do Espírito Santo, nos dará o argumento necessário, na hora certa, no momento certo, para que no abrir das nossas bocas, vidas sejam alcançadas, transformadas, mesmo num cenário deturpado, mesmo com o fomento da normalização do pecado. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão da lição de hoje. Essas pautas sociais, que geram tanta confusão, já observou que elas não trazem benefícios nenhum, só confusão, tragédia, alimentam a desordem, alimentam a descontinuidade daquilo que era moralmente adequado. Essa relativização do pecado que o restringe à solução dessas pautas, o prejuízo moral, por sua vez, esse exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, isso não retrata a fé cristã. A fé cristã está acima dessas pautas, a fé cristã está acima de tudo isso. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Olha, William, será que você não está pegando pesado de novo, achando que a igreja não está atenta? Claro que não. Olha, eu ouvi uma ocasião um prefeito de uma determinada cidade dizendo que os municípios só conseguem administrar as suas demandas em função do trabalho social das igrejas. A nossa igreja, por exemplo, faz um trabalho social maravilhoso. Você é parte disso quando você contribui com o alimento, contribui com a assistência social. Então,
as cidades, elas devem isso, e muitas delas reconhecem, né, o trabalho social feito pela igreja. Mas a nossa principal missão é pregar o Evangelho, é a salvação das almas. Entender e fazer que as pessoas compreendam que, uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente, o salvo em Cristo, ele repudia as injustiças contra o seu próximo. Então, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. É isso que Paulo escreve no capítulo 6 aos Efésios. Então, que nós possamos ter essa convicção, que existe sim uma proposta para deturpar a mensagem do Evangelho contra o pecado. Mas nós estamos aqui sendo fortalecidos por Cristo e acreditando que Ele é maior, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então não tenha medo, pregue o Evangelho. Não tenha receio, anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho da renúncia, da transformação, mas também o Evangelho que é amor, que alcança as pessoas e que de fato é o único capaz, através de Jesus, de mudar a vida do homem e da mulher. De lá da sarjeta, fazer ele ou ela se assentar entre os príncipes da casa do Senhor. É a maior transformação possível. Jesus salva, cura, liberta, perdoa, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e prepara para levar ao céu. E faz uma mudança radical na vida do mais vil pecador. Muda a vida dele social, a vida econômica, a vida familiar. Jesus tem poder. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por este privilégio de termos a palavra do Senhor como nossa regra de fé, como bússola para nos orientar a cada dia. Querido Deus, nós te louvamos por mais esta aula, te agradecemos, porque neste mundo que jaz no maligno, o Senhor tem nos proporcionado momentos como esse para olharmos para a Tua palavra e perceber que o Evangelho, ele não está desatualizado. O Evangelho não é uma palavra ultrapassada. A Tua palavra é nova a cada manhã. Nós cremos nisso. Nós confiamos na Tua palavra, porque nos alimenta, porque é luz, porque é lâmpada para os nossos pés. E a nossa oração é que o Senhor nos conserve tementes a Ti, com amor pela causa do Mestre. E oramos para que as pessoas tenham as suas mentes elucidadas pelo poder do Evangelho genuíno, que as pessoas sejam alcançadas por Ti, mas que elas tenham também a atitude de ler, meditar e serem alimentadas pela Tua palavra, a Tua palavra que é verdade, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós confiamos e cremos. Ó Deus, mesmo em meio a tantos esses problemas, eis que surge um povo forte, revestido de poder, como diz o hino da harpa, que não teme o mal nem a morte, e nós possamos dizer juntos neste momento, somos um dos tais, um daqueles, Senhor, que não iremos nos contaminar, e para isso pedimos, tenha misericórdia de nós, sustenta-nos na Tua presença. Nós te agradecemos pela vida dos Teus servos que acompanharam este espaço, este estudo. Continue abençoando também a nossa equipe de mídias aqui da igreja, o pastor da nossa igreja, todo o nosso ministério. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.